A gente estudou errado na escola. Porque a gente estudou domesticação. Seu professor mentiu pra mim. Seu professor mentiu. de biologia é um grande mentiroso. Tá vendo? É assim Não que fala assim do meu professor de biologia. Porque você já tinha um Crush. crush nele, já queria um biólogo. Por isso que casou com um. Nossa senhora. Já queria um biólogo. Hoje a gente vai falar de um processo coevolutivo, que as pessoas muitas vezes tratam como um processo unidirecional, mas ele não é unidirecional. Porque quando a gente estuda domesticação de plantas, domesticação de animais, a gente sempre coloca a humanidade como o domesticador, a espécie que dominou as outras e domesticou as outras. Na verdade, a iniciativa talvez tenha partido da gente, mas só que o efeito contrário não era esperado, né? Talvez. E no caso dos cachorros, por exemplo, que não no caso do cachorro foi um negócio bem mudo, assim, eu não sei se o cachorro chegou primeiro, se a gente chamou o cachorro. É verdade, direito. cachorro não tem como, gato também é uma coisa meio assim. O interessante é que o pessoal às vezes acha esquisito falar de domesticação em planta, né? Porque aí os caras, eu já vi o pessoal falando que às vezes fica falando, o cara chamando o trigo, né? Vem, Totó, vem. Vem. Mas aqui, tomatinho. Mas é super interessante a gente entender isso, porque, por exemplo, quando a gente fala de domesticação de vacas, e nós falamos da evolução da capacidade de gerir leite em adultos, é muito provável que você teve um processo coevolutivo muito forte. Até porque também está envolvido com a quantidade de leite que a vaca pode produzir. Sim, a vaca produz muito mais leite e as pessoas que conseguiam tomar esse leite provavelmente estavam mais nutridas, deixavam mais descendentes e passavam as pessoas que conseguiam digerir esse troço. Isso, digerir na idade adulta, né? Porque é muito comum em outros mamíferos, por exemplo, a produção de lactase despencar depois que o bicho passa da idade de filhote. Talvez tenha uma questão de intencionalidade, né? A gente intencionalmente seleciona aquilo que é mais interessante pra gente, enquanto do outro lado talvez isso... É difícil falar de uma intencionalidade da soja, né? Falando, eu vou mudar aquele... ela tem uma influência, mas talvez... Né? Eu vou deixar em aberto, porque biologia tudo depende, mas muito provavelmente não há uma intencionalidade. Muito provável, você tem toda a razão. Mas o que é interessante, que a gente vai tentar discutir hoje, é que muitas dessas espécies que a gente vai citar a partir de agora, nós escolhemos duas hoje, mas se vocês gostarem a gente pode repetir esse conteúdo com outras espécies, elas moldaram a história da humanidade. Então a história da humanidade muda a partir do momento em que nós, seres humanos, começamos a interagir, e nós vamos falar hoje especificamente de duas plantas que foram transportadas para o mundo, que se transformaram em plantas muito importantes para o mundo para resolver problemas de alimentação. Então como essas plantas têm a capacidade de moldar a história da humanidade. O uso dessas plantas tem a capacidade de moldar a história da humanidade. É bem legal essa ideia de que tem esse processo coevolutivo que muda a biologia e a história dos seres vivos. Mas ainda assim, quando você fala, quando a gente passa a usar, na verdade a gente já usava há muito tempo, mas tem um evento que faz com que essas espécies se espalhem para outras populações humanas. Sim, que aumenta a importância, né? Você tira essa importância local. Então essas plantas elas já eram muito importantes localmente, e elas se transformam importantes globalmente a hora que elas são espalhadas pelo mundo. Corte rápido.